estamos aqui mais uma vez para pedir a sua preciosa ajuda! Estamos iniciando a nossa campanha de Panetone da Cristolândia! É mais um projeto da nossa Junta de Missões Nacionais para abençoar as pessoas que tanto precisam. Os nossos panetones são muito saborosos. Como fazemos esses panetones? São 4 colheres de sopa de fé, 2 xícaras de esperança e 5 colheres de sonhos. E você sabe qual é o rendimento dessa receita? São milhares de vidas salvas. Você é o ingrediente secreto da receita. Comprometa-se, ore, invista e sustente a Cristolândia. Com apenas R$22, você adquire esses saborosos panetones. Temos um panetone de frutas cristalizadas, super delicioso! E também temos esse saboroso panetone de gotas de chocolate. Abraça essa campanha com amor. A Cristolândia agradece a sua ajuda. Deus te abençoe. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida Ele te dará. Brasil. Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Prazer chegar ao seu lar nesta noite. Com certeza uma quarta-feira abençoada, né? E com certeza Deus vai falar aos nossos corações, às nossas vidas, através da sua palavra. Um estudo maravilhoso da revista Palavra e Vida. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais, muito bem-vindos também. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Você que mora no bairro Fazendinha, com certeza você precisa, em algum momento, visitar a nossa igreja. Nós estamos lá de portas abertas para recebê-los, com certeza, para Deus, então, fazer uma obra muito especial na sua vida. Quero, então, agradecer a todos os irmãos, a todos os amigos, e quero também registrar, nesta oportunidade, no sábado que passou, tivemos a Tarde Alegre, uma tarde muito abençoada. 79 pessoas estiveram ali presentes, entre crianças e adultos, ou melhor, os pais, né? Estavam ali das crianças. Foi uma tarde muito abençoada, chuvosa, mas Deus atuou de uma forma muito especial. Também quero lhes dizer que nós estamos no mês de novembro, o mês de educação teológica e o mês da música. Então nós louvamos a Deus por todos os seminaristas, todos aqueles que estão estudando, estão se preparando para a obra teológica, para futuramente ter um ministério. E os músicos, louva a Deus também pela oportunidade que Deus nos concede em estar conosco agora, nos ajudando na música, a irmã Esther Maria Santos. Então louvamos a Deus também pela sua vida e com certeza o mês de novembro é um mês muito especial para os músicos. Voltamos aos nossos cultos presenciais no domingo pela manhã, de 9 até as 10 horas, e domingo à noite, de 19 até as 20 horas. Então, você que está me ouvindo agora, se em algum momento você quiser visitar a nossa igreja, aos domingos, nós estamos lá de portas abertas, então, para recebê-los. Também quero dizer aos irmãos e os amigos que nós estamos nos preparando para o Projeto Vida 2021. Ele vai acontecer, para a glória do Senhor, de 3 a 5 de dezembro. Então, nós teremos lá atendimento de ordem social, dentista, médicos, psicólogos, advogados. Teremos vários profissionais que estarão dando atendimento gratuitamente. E teremos também uma programação especial para as crianças.
Então eu gostaria também de já antecipadamente já convidar as crianças, porque teremos uma programação muito especial naqueles dias para as crianças. Mas no sábado nós teremos então uma grande passeata no bairro Fazendinha, e na parte da manhã e na parte da tarde. Eu creio que mais de 50 pessoas estarão presentes, entre homens e mulheres, e jovens, crianças até mesmo, estarão lá presentes, participando, fazendo um trabalho de impacto, de evangelização, dizendo ao bairro Fazendinha que Jesus Cristo é a única esperança. Vamos então ao estudo desta noite, que tem como título a lição de número 5 da revista Palavra e Vida. Regenerados para servir. Carta aos Efésios. O texto básico, Efésios capítulo 1, dos versos 2 até o verso de número 14. O autor, pastor Ronaldo Silveira Mota, ele coopera com a igreja Copa Leme, na cidade do Rio de Janeiro. Fica então aqui o nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Um novo tempo em 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Essa é a nossa palavra nesta noite. Amém. Meu Deus.
EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Olá, irmãos e irmãs, aqui é o pastor Ronaldo Mota e nós vamos dar continuidade ao estudo da revista Palavra e Vida da Escola Bíblica Dominical da nossa Convenção Batista Fluminense. Hoje nós vamos tratar da Carta aos Efésios, é a lição Regenerados para Servir. Paulo destina esta carta à igreja ali em Éfeso, uma cidade antiga. Hoje fica provavelmente na região da Turquia. Era uma colônia grega que se tornou província romana, cuja característica era a grande atração da cidade, que ficava em torno do culto da deusa Diana. Paulo escreve esta carta não porque havia alguma disputa, algum problema interno na igreja, como no caso das outras cartas que nós já vimos, mas ele escreve para apresentar as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã, como se fosse um resumo da fé cristã, fortalecendo assim aqueles irmãos. Em primeiro lugar, ele vai apresentar a doutrina do Evangelho como o fundamento da nossa fé, como sendo uma nova vida em Cristo. A lógica deste ensino paulino é que deve ser apresentada primeiramente a doutrina, ou seja, o alicerce da nossa fé, para a partir daí buscar a prática do dever cristão. Nessa doutrina inclui o fato de nós sermos escolhidos por Deus, pelo nosso Pai eterno, e assim nós nos tornamos um povo seu. Há muitas bênçãos aí envolvidas. Logo no capítulo 3, no capítulo 1, verso 3, ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares ou nos domínios celestiais. Essas bênçãos ultrapassam a vida presente, pois elas são bênçãos celestiais. Toda sorte de bênçãos está destinada àquele que crê. O fato de sermos eleitos para sermos conforme Cristo é um estímulo à santidade e nunca desculpa para pecar. Paulo para de escrever a sua carta num determinado momento para fazer uma oração de gratidão. Essa oração está no capítulo 1, versos 15 e 16, pois havia fé genuína em Jesus e amor naquela igreja ali de Éfeso. E ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos. É maravilhoso saber que toda esta glória que nos está reservada advém da mesma operação da força do poder de Deus que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, elevando-o aos céus, onde está à direita do Pai, acima de toda e qualquer autoridade. Mas precisamos compreender também qual é a nossa atual condição humana. Em segundo lugar, então, a nossa condição natural. Capítulo 2, versos de 1 a 3. Nós podemos ler que o apóstolo vai introduzir esta nova vida em Cristo, mas a partir de uma condição real que ele descreve acerca da natureza humana. É um choque saber que, apesar de estarmos respirando, nos movimentando, andando, fazendo as coisas fisicamente, mesmo assim, diz ele, estávamos mortos. Paulo apresenta 2 motivos pelos quais todos estão mortos. Primeiro, delitos e por causa dos pecados. Cometemos delitos, cometemos pecados e
Estas duas coisas que na verdade se comunicam entre si são a causa da nossa condição de mortalidade. A pessoa que ainda não nasceu de novo, ela está morta, ou seja, fora da vida de Deus e separado dele por causa dos seus pecados. Aqui nós nos lembramos do profeta Isaías, quando ele denuncia a situação, não é, da época em que vivia, dizendo: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que estado triste e miserável do homem sem Deus. É como a distinção entre um corpo cadáver e um corpo são. Parece a mesma coisa, mas o cadáver não tem vida. Um corpo são tem vida. Assim é a condição humana. O ser humano sem Deus, pela fé em Cristo Jesus, é como se estivesse morto espiritualmente. É como, de fato, ele se encontra. Essa condição espiritual é a condição de todos nós. Outro aspecto que ele coloca nesse mesmo parágrafo, nesse mesmo texto, é que éramos escravos. Esta é uma condição muito triste. Um escravo não tem opção. É assim que segue, dessa forma, o príncipe da potestade do ar. Todo escravo, naquela época, obedecia ao seu patrão, obedecia ao seu senhor, fazia o que lhe mandava. Assim também, aquele que não tem Deus no seu coração, que ainda é escravo do pecado, ele, na verdade, segue o príncipe da potestade do ar. Capítulo 2, versículo 2. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Melhor dizendo, o homem sem Deus, ele é energizado, ele é movido por Satanás e faz, o ser humano, aquilo que lhe agrada, desobedecendo então a Deus. Isto leva a uma estrada que se caminha, ou um sistema que é proposto aqui pelo apóstolo, chamado de o curso deste mundo. Assim como o rio, ele tem o seu curso e ele desemboca no mar, segue o seu curso, assim também o homem natural, ele segue o mal. E qual será o fim? Será a morte, tendo um abismo diante de si mesmo. Vemos claramente que, neste caso, os desejos da carne ele pendem para o pecado. As paixões são tão fortes que dominam a vida do ser humano, pois não há nenhuma força espiritual contrária a fazer aquilo que agrada ao diabo. Não podia ser outra a consequência senão a condenação, o fato de sermos considerados filhos da ira. Em terceiro lugar, o apóstolo vai falar sobre a mudança dessa condição natural de vida. Deus muda a história. Sim, Deus mudou a história do apóstolo Paulo. Transformou aquele homem rude, aquele homem, apesar de tão intelectual, mas tão maldoso, num homem agora amável, que pregava o Evangelho e pregava a cruz de Cristo como salvação de todo aquele que crê. Deus muda a história de cada um de nós. Paulo alterna a sua visão de escravidão, de condenação e morte, para a misericórdia de Deus, usando a expressão, mas Deus, veja no capítulo 2, verso 5, ele diz, versículo 5, vamos ver aqui, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Precisamos perguntar, por que Deus agiu assim para com homens pecadores como nós? Por que Deus agiu de forma a nos trazer vida se éramos como mortos e escravos do pecado? O apóstolo Paulo responde graciosamente que Deus agiu desta forma porque ele é rico em misericórdia. Ele nos amou com um grande amor. A sua graça, portanto, ela é riquíssima e nos leva a experimentar a sua bondade para conosco.
em Cristo Jesus. A salvação, portanto, é fruto da riqueza da graça de Deus e não das obras ou qualquer feito humano. Em quarto lugar, nós vemos que há um propósito para isso. Qual o resultado disso tudo? Dos versos 11 ao 22 do capítulo 2, Paulo vai falar que nós somos salvos para sermos bênção, para abençoar. Uma vez salvos pela graça, somos convocados para realizar a vontade de Deus. E a sua vontade ela é manifesta através da maturidade cristã e através da unidade da igreja saudável que leva ao serviço e ao crescimento. Agora Paulo ele apela para a prática da doutrina que acabou de expor. Tendo a doutrina como fundamento, agora chegou a hora de colocarmos em prática tudo aquilo que cremos. Ele começa realmente rogando. Lá no capítulo 4 ele vai dizer, portanto, como prisioneiro no Senhor, eu suplico-lhes, rogo que vivam de um modo digno do Senhor, de um modo digno do chamado que receberam. Ou seja, precisamos começar a praticar aquilo que cremos. Ele apela para que vivamos de um modo digno, isto é, de acordo com o chamado que nós vimos acima. Fomos chamados para sermos filhos de Deus. Temos que representar Deus aqui neste mundo. Somos luz do mundo, sal da terra. Paulo vai usar o termo lembrai-vos. E naquele tempo, para mostrar que no passado sem Cristo estávamos longe da comunidade da graça, vivendo sob o regime religioso feito pelas mãos humanas. Mas agora fomos resgatados pela graça de Deus e podemos viver praticando esta graça no nosso dia a dia. Uma vez que Cristo é a nossa paz, diz ele, já não existem barreiras, portanto, de separação entre qualquer pessoa. A parede de separação já foi derrubada, a inimizade foi desfeita. O objetivo do Senhor é sempre estabelecer a paz. Somos também chamados para propagar esta mesma paz do Senhor. Pela cruz, seja judeu, gentio, ambos são reconciliados e superadas são todas as inimizades. Se Jesus veio para evangelizar a paz aos que estavam longe, como nós aqui no Brasil, e aos que estavam perto, como os judeus naquela época, nós, como corpo de Cristo, temos que fazer o mesmo. Somos a família de Deus neste tempo da vida aqui na terra e edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e profetas. Mas Cristo é a pedra da esquina. Cristo é a pedra angular. Se somos parte deste edifício, a casa de Deus, precisamos estar bem ajustados para fomentar o crescimento do grande templo santo do Senhor. Gostaria de concluir, então, esse breve resumo da lição de hoje, dizendo que aqui aprendemos parte do que Paulo ensinou aos Efésios. Se somos novas criaturas em Cristo, precisamos conhecer as nossas doutrinas. Somos alcançados pela graça, pois Deus nos elegeu para sermos conforme a imagem de Cristo. Porém, a nossa condição era de total desespero, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano, sem a graça de Deus, está morto espiritualmente e não pode fazer nada por si mesmo. O que será da eternidade sem Deus? Mas Deus muda essa realidade com o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. O poder que estava ali ressuscitando o Senhor é o mesmo poder que pode converter uma pessoa, que pode trazer paz e alegria ao coração daquele que sofre, daquele que está perdido. Assim como Jesus está assentado à destra do Pai, somos nessa condição também chamados a evangelizar a paz e edificar o templo santo para o Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus lhe dê a paz. Amém.
nosso culto acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos. E compartilhe nossos vídeos. Deus abençoe! Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar nossos cultos. Beijo no coração.